Olá, eu me chamo Leonardo, eu faço parte do programa da Residência Pedagógica da CAPES, dentro do subprojeto História. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto muito interessante feito em parceria com a escola Dr. João Ribeiro Ramos, que é o projeto Júlio no Enem, onde a gente vai trazer alguns vídeos, e esses vídeos vão ser trabalhados alguns temas importantes que têm caído no Enem. E aí, História do Brasil é um deles, História do Brasil é um assunto que cai com bastante frequência, E aí a gente vai estar trabalhando aí nesse projeto justamente essas questões que vêm sendo abordadas dentro do exame. E na aula de hoje, a nossa aula vai ser voltada para um conteúdo que tem caído com uma certa frequência, nas últimas provas, que é justamente o primeiro reinado, que é um assunto de muita importância, que vai acontecer ali logo após o processo de independência do nosso país, que nós comemoramos aí há pouco tempo, lá no dia 7 de setembro, e justamente por esse motivo que a gente tem que compreender certos aspectos da nossa história, e justamente analisar esses conflitos, que foram muito importantes na consolidação política do nosso país, E o primeiro reinado, é justamente um período que acontece ali, juntamente na monarquia brasileira, que vai se iniciar ali em 1822, e é justamente esse processo aí após a independência do país, que vai se iniciar aí o que nós conhecemos como primeiro reinado, que é ali um período que Dom Pedro está no poder, onde ele fica ali de 1822 até 1831, que é quando ele renuncia e volta para Portugal, E não tem como a gente falar do primeiro reinado sem abordar o processo de independência, que de certa forma é um processo que liga, que se interliga entre eles, E a independência ela tem justamente essa interligação, O primeiro reinado foi justamente um resultado direto dessa independência, Que é quando a corte portuguesa, ela vai se mudar para o Rio de Janeiro, lá em 1808, E é um período ali que o país ele vai estar em prosperidade, parte de Portugal, ele vai se tornar parte de Portugal, Só porque aí isso não vai deixar uma certa camada da sociedade insatisfeita, Porque eles não vão estar aceitando ali o Brasil se tornar parte de Portugal, Tem aquela camada mais conservadora, Isso vai gerar certas revoluções. E uma delas é a Revolução Liberal do Porto, Que vai ser uma revolução aí que vai ser, de certa forma, interpretada a elite brasileira como um processo de recolonização, Estava saindo como país colonizado, Se tornando parte de Portugal e esse grupo aqui ele quer justamente reverter essa situação, Então, em meio a isso, o Dom Pedro vai ser meio que obrigado, a declarar a independência do Brasil justamente por conta dessas pressões internas e externas aí, que os portugueses não aceitavam que o Brasil fizesse parte de Portugal e os brasileiros a elite brasileira não aceitava, que o Brasil, pudesse aí ficar dependendo de Portugal novamente, E a gente costuma pensar que o processo de independência do Brasil foi algo, de certa forma, como é que eu posso dizer? Pacífica, A gente costuma falar, teve esse processo pacífico de independência, foi muito pacífico. Não foi, Teve muitas guerras, teve muitos conflitos internos, Esses conflitos internos se viram justamente porque muitos estados brasileiros ainda eram, fiéis à coroa, E isso aí, de certa forma, irritava algumas partes do território brasileiro, porque eles tinham uma necessidade ali de independência, completa, essa consolidação da independência. E esses estados atrapalhavam, porque eles tinham essa fidelidade à coroa, Então essas guerras que aconteceram ali internas era justamente para que o Brasil fosse unificado, fosse um país unificado, entende? Então existiu sim esses conflitos, Existiram essas guerras internas, justamente em decorrência disso, mas foi algo que durou pouco tempo, Em 1823, Os apoiadores de Portugal acabaram sendo derrotados, E uma curiosidade interessante é o porquê do Brasil ter virado uma monarquia, Afinal de contas, a maioria dos que eram ali
colonizados, por exemplo, a Espanha, acabaram virando república, né? Os que foram colonizados ali na América pela Espanha acabaram virando república, com exceção do Brasil e do México, né? Então existem muitas perguntas, né? Muitos questionamentos acerca disso, né? E um deles era justamente o medo, né, da fragmentação do território, né? Que o território fosse fragmentado. Outra justificativa, né, inclusive dada pela própria Lilia Schwartz, né, que é justamente foi um povo letrado por Portugal, né? Então acabou que permaneceu aí esse legado monárquico, né? Então é basicamente isso, né? Só para a gente ter uma ideia geral, né? Compreender bem esse período que foi o primeiro reinado no Brasil. É isso, obrigado pela atenção e até a próxima.